Existem transmissões que esclarecem mistérios, transmissões que confirmam teorias, e depois há transmissões que quebram tudo. Transmissões que obrigam os cientistas a congelar no meio da frase, encarar o monitores em silêncio e se perguntam: se a humanidade acaba de cruzar uma linha, nunca deveria ter cruzado. Voyager 2. Vagando sozinho pelo vácuo profundo, por mais de 46 anos enviou uma dessas transmissões. O quê? Veio através da rede de espaço profundo isto. O tempo não era como os zumbidos do plasma, ou ecos solares ou choques interestelares. Já ouvimos isso antes. Padrões de transmissão, pulsos estruturados em camadas e rítmicos, enterrado no mais tênue, sussurro de energia de rádio viajando mais de 12 bilhões de milhas através do vazio. E o pior é que este novo sinal ocorreu depois que a Voyager 2 perdeu contato por 7 meses após a NASA realinhou a antena contra o impossível, probabilidades e depois de cada instrumento, a bordo foi levado além do seu original tempo de vida. Isso aconteceu quando a Voyager deveria ter ficado em silêncio. Veio de um lugar onde nenhuma espaçonave jamais esteve. Permaneceu estável. Veio de uma região onde até mesmo a influência do Sol, colapsos e a verdadeira galáxia. O ambiente começa. E o tom a equipe da missão diz tudo. A Voyager 2 não apenas enviou dados, enviou algo que parece um aviso, um sussurro ou uma mensagem. Do próprio espaço profundo, esta noite nós viagem desde o lançamento do gêmeo. Sondas até o momento em que a transmissão chegou à Terra. E nós descubra por que esse fragmento de rádio, a energia deixou a NASA apavorada, fascinada e incapaz de explicar o que Voyager 2 realmente tem encontrado. Antes que possamos entender a transmissão, precisamos entender a origem da máquina que o enviou. E essa origem começa com um alinhamento, então, é tão raro que acontece apenas uma vez por ano. 176 anos. Em 1965, quando a exploração espacial ainda era um sonho, do que uma disciplina Gary Flandro, um estudante de pós-graduação armado com nada mais, do que um lápis e um instinto. Para a mecânica orbital, deparei-me com uma configuração cósmica que mudaria a história da humanidade. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os 4 gigantes do nosso sistema solar, estavam lentamente à deriva em direção a uma gravidade perfeita. Escadaria uma configuração que seria permitir que uma espaçonave dê um salto de um mundo para o outro usando seus gravidade como estilingues celestiais. O alinhamento comprimiria o que deveria. Foram 30 anos de jornada até apenas 12. E quando a NASA percebeu o que Flandro havia descoberto, a agência reformulou completamente sua estratégia e começaram a construir silenciosamente 2 máquinas que usaria esta oportunidade única na vida, corredor para escapar do sistema solar. Inteiramente, a Voyager 1 e a Voyager 2 eram nascido daquela janela cósmica construído para usar a gravidade como uma escada para alcançar mundos que olhos jamais viram. Mas o que ninguém entendeu na época foi que esse alinhamento também posicionou a Voyager. Sondas em trajetórias que as impulsionariam. Eles nas profundezas do espaço interestelar, médio em regiões onde o Sol, a influência entra em colapso e apenas o ambiente bruto da galáxia permanece. Mesmo alinhamento que fez o Grand. A possibilidade de fazer a turnê também foi viabilizada por isso. Transmissão possível. A sonda Voyager 2 foi lançada em 20 de agosto de 1977. Uma espaçonave de aparência modesta, envolto em isolamento de cor dourada, alimentado pelo calor do plutônio e guiado por computadores que hoje têm menos memória que um relógio digital. E, no entanto, tornou-se um dos mais exploradores notáveis da história da humanidade. Sobreviveu à radiação de Júpiter, tempestades. Sobreviveu aos anéis de Saturno. Sobreviveram aos desertos congelados e assustadores de Urano. E tornou-se o único espaçonave histórica a visitar Netuno, voando além de sua atmosfera safira e observando o grande ponto escuro girar, sob nuvens azuis de metano, ao longo de maneira que descobriu novas luas-anéis, vulcões geysers de nitrogênio extremos, ventos e mistérios que os astrofísicos ainda lutam para explicar. E então, enquanto suas câmeras estavam encerrado conforme suas últimas imagens foram armazenado em seu gravador de fita antigo, a Voyager 2 cruzou a fronteira, onde termina o sistema solar. Hello pausa e entrou no interestelar. Espaço. Desde então tem dependido do rede espacial profunda para sussurrar sinais, através de uma distância tão imensa que leva 18 horas para a mensagem da Voyager chegar. Terra. Mas a história não termina aí, porque enquanto a Voyager 2 derivava mais a fundo, seu poder começou a diminuir. NASA. Desliguei os aquecedores, desliguei-os. Instrumentos sacrificados não críticos. Sistemas um por um apenas para manter a sonda ainda está viva. Mesmo assim, em 2020, a espaçonave ficou em silêncio por 7 meses, desaparecendo no vazio. E, quando a NASA finalmente restaurou, em contato, a Voyager 2 se comportou de uma maneira não esperada. Era o esperado. Seus dados eram inconsistentes. Sua orientação foi inexplicavelmente corrigida. E então as primeiras anomalias estranhas começou a aparecer em suas medições. Anomalias que estão ressurgindo em a nova transmissão. Voyager 2 não tinha.
apenas Explore Planetas. Revelaram mundos inteiros que foram reescritos, ciência. Quando chegou a Júpiter, transmitiu imagens de tempestades giratórias e nuvens iridescentes maiores que a Terra. Ela mesma observou um raio explodir. Através das noites jovianas e suas câmeras, flagrei Yu em erupção com fogo vulcânico. Os primeiros vulcões ativos de sempre, vistos além da Terra. Essas descobertas, só isso já deveria ter definido o Voyager. Legado, mas a investigação não foi concluída. Em Saturno, ele passou por um desafio de partículas de gelo sobreviventes a impactos de detritos do anel se movem a milhares de quilômetros. Ora, sobrevoou Titã e detectou uma atmosfera mais densa que a da Terra, sugerindo nos mistérios químicos dos cientistas ainda debate de hoje. Então veio Urano, o mais frio e mais estranho dos gigantes. A Voyager 2 encontrou anéis. Descobriram 10 novas luas, observaram uma. Campo magnético inclinado e vislumbrou. O mundo foi abalado por uma antiga força cósmica. Violência. Depois disso veio Netuno com ventos uivando a 1.600 km/h, tempestades, tamanho dos continentes e Tritão congelado, Lua expelindo geysers de nitrogênio com 5 metros de altura. Todos esses encontros construíram um quadro de um sistema solar repleto de violência e complexidade. Mas eles também ensinou à NASA algo mais, quanto mais profundo. Quanto mais você avança, mais estranha a física. Torna-se. E assim que a Voyager 2 cruzou o Heliopausa-Tudo, espaçonave observada plasma magnético. Campos densidade de partículas comportaram-se em maneiras para as quais os cientistas não estavam preparados. E agora, décadas depois, aquelas mesmas regiões parecem estar conectadas à transmissão inesperada. Antes, as câmeras da Voyager foram desligadas. Para sempre, Carl Shawn convenceu a NASA a vir a Voyager e capture uma. Último retrato. Um mosaico do interior. Sistema solar visto de 3,8 a bilhões de quilômetros de distância. Um único fotograma disso. O mosaico continha toda a nossa história. Mundo. Um minúsculo ponto suspenso em um raio de sol tão pequeno que poderia ser confundido com outro. Para a poeira. O ponto azul pálido, uma imagem que mudou a filosofia, a astronomia e a identidade humana. E depois, naquele instante, as Voyagers perderam a visibilidade. Não. Mais fotografias, nada de cor, nada demais. Vislumbres de mundos apenas sensores, instrumentos e sinais de rádio. Dados transmitidos em formato binário através do silêncio do espaço. A Voyager ficou cega, mas não ficou em silêncio. Continuou à deriva, enviando de volta relatos de raios cósmicos, campos magnéticos, densidade do plasma e, eventualmente, sinais inconfundíveis de interestelar. Espaço. Mas com o passar dos anos, esses relatórios tornaram-se mais difíceis de interpretar. Os instrumentos enfraqueceram, a capacidade das fitas diminuiu e os erros aumentaram. Manuais escritos na década de 1970 tornaram-se a única tábua de salvação para a equipe da missão. E então, após quase meio século de viagem, a Voyager 2 começou a transmitir algo que desafiava qualquer explicação técnica. Um padrão repetitivo, um zumbido fraco e estruturado, e medições que não correspondiam a nenhum comportamento conhecido do plasma interestelar. A princípio pareceu uma falha, depois retornou, depois ficou mais forte. Até que finalmente, em sua transmissão mais recente, algo novo apareceu, algo que a NASA não consegue classificar. Assim que a Voyager 2 cruzou Netuno e seguiu em direção ao frio além dele, aproximou-se de uma região sobre a qual os cientistas teorizavam há décadas, mas que nunca haviam observado diretamente a helopausa, o limite mais externo da influência do Sol. É ali que o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que sopra do Sol para fora, finalmente colapsa sob o peso do meio interestelar. Em termos simples, é a fronteira entre o nosso quintal cósmico e todo o resto. Os modelos previam uma transição gradual, um desvanecimento suave, uma troca delicada de fluxos de plasma. Mas a Voyager 2 não encontrou nada suave, encontrou o caos. Ondas de pressão atingiram a espaçonave, partículas carregadas surgiram de forma imprevisível, campos magnéticos se contorceram em direções violentas e inesperadas. A densidade do plasma aumentou por um fator que a NASA não acreditava ser possível, e pela primeira vez na história, a humanidade experimentou o ambiente bruto e não filtrado do espaço interestelar. Mas a parte mais perturbadora era que a transição não se comportou da mesma maneira que a Voyager 1 observou anos antes. A fronteira era mais fina, mais nítida, mais ativa, quase como se algo a tivesse perturbado, deslocado ou manipulado desde a primeira passagem da sonda. Essa assimetria não fazia sentido. E agora, após a última transmissão, os cientistas estão reconsiderando a possibilidade de que a Voyager 2 não tenha simplesmente cruzado uma fronteira. A sonda cruzou para o território de algo.
Assim que a Voyager 2 deixou oficialmente a heliosfera, entrou em um reino de plasma interestelar puro material que não tocou o Sol em bilhões de anos. A NASA presumiu que ali seria um lugar tranquilo, uma espécie de vazio cósmico. Mas essa suposição se desfez quase imediatamente. A Voyager começou a detectar um zumbido, uma vibração constante de baixa frequência ecoando pelo plasma estável demais para ser ruído aleatório, controlada demais para ser turbulência natural. Pulsava. Subia e descia. Mudava de maneiras que sugeriam um ritmo subjacente, quase como um motor distante funcionando em marcha lenta na escuridão. Este não era o ambiente caótico e imprevisível que os cientistas esperavam. Era estruturado em camadas, quase organizado como algo zumbindo sob o assoalho cósmico. A Voyager 2 estava ouvindo algo, e quanto mais fundo viajava no vazio, mais nítido se tornava aquele zumbido. Ao longo dos anos, sua frequência variou, mudou, respondeu a flutuações desconhecidas. E agora, na transmissão mais recente, aquele zumbido mudou drasticamente, como se algo no meio interestelar tivesse subitamente despertado, se movido ou respondido à presença da Voyager. Em 2020, a comunicação com a Voyager 2 foi perdida. Não por minutos nem por horas, mas por 7 longos meses. A NASA atribuiu o problema a um desalinhamento da antena parabólica de Canberra, na Austrália, a única antena capaz de contatar a sonda. Mas essa explicação nunca satisfez completamente os especialistas da missão. Porque quando o contato foi finalmente restabelecido, os dados enviados pela Voyager 2 eram diferentes. As leituras do campo magnético estavam alteradas. A densidade do plasma havia mudado inesperadamente. E ainda mais estranho, a espaçonave havia se reorientado ligeiramente, corrigindo sua antena sem os comandos da NASA. Mas eis a parte que ainda assombra a equipe da missão. A Voyager 2 não deveria mais ser capaz de corrigir sua orientação de forma autônoma. Os sistemas projetados para isso vêm se deteriorando há décadas. No entanto, de alguma forma, durante o apagão, a Voyager manteve seu curso e retornou à Terra com precisão quase perfeita. E logo após essa restauração, as anomalias no zumbido interestelar se tornaram mais pronunciadas. Essa lacuna de 7 meses agora parece menos uma falha de comunicação e mais como algo que interferiu, interrompeu ou interagiu com a sonda. Quando a Voyager 2 retomou a comunicação plena, os cientistas começaram a notar algo que suas equações não conseguiam explicar. As linhas do campo magnético ao redor da espaçonave não estavam se comportando da maneira prevista pelos modelos do meio interestelar. Em vez de fluir suavemente, elas se curvavam gradualmente e depois bruscamente, quase como se a espaçonave estivesse se movendo através de um rastro invisível. O tipo de rastro que se forma atrás de um navio cortando o oceano. Ondas magnéticas naturais não criam esse padrão. Turbulência de plasma não cria esse padrão. Mas um objeto se movendo pelo espaço, sim. As distorções eram simétricas demais, nítidas demais, suaves demais, e duravam tempo demais para serem aleatórias. Um engenheiro descreveu a situação como se a Voyager 2 tivesse passado pelo escapamento de algo enorme. A NASA evitou usar essa linguagem publicamente, mas internamente a equipe reconheceu a possibilidade de a Voyager 2 ter cruzado o caminho de algo se movendo pelo espaço interestelar, algo capaz de perturbar linhas magnéticas em escalas gigantescas. Somente agora, com a transmissão mais recente, essa possibilidade se tornou impossível de ignorar. Supõe-se que o plasma interestelar se comporte como um oceano caótico, imprevisível, tempestuoso, em constante mudança. Mas as oscilações de plasma que a Voyager 2 começou a detectar eram tudo menos aleatórias. Elas surgiam em intervalos perfeitos, repetindo-se com tamanha precisão que se assemelhavam mais a um código do que a turbulência. Às vezes, as oscilações sincronizavam com as transmissões de engenharia da Voyager. Outras vezes, mudavam de frequência em resposta aos sinais de rotina da sonda. Isso deveria ser impossível. O plasma não responde a comunicações de espaçonaves dessa forma, mas algo respondeu na última transmissão. Essas oscilações não apenas retornaram como evoluíram, formando harmônicos complexos nunca antes vistos em nenhum conjunto de dados anterior. Pelo menos um desses harmônicos corresponde ao ritmo que a Voyager 2 vem transmitindo há décadas, quase como se algo tivesse aprendido a ecoar o batimento cardíaco da sonda de volta para nós. A Voyager 2 é alimentada por decaimento radioativo, um processo constante e previsível que diminui um pouco a cada ano. Mas antes de enviar a transmissão mais recente, os engenheiros notaram algo estranho. Um aumento temporário na estabilidade da transmissão
e na consistência da potência, quase como se a sonda tivesse recebido um impulso ou encontrado uma região com menos interferência. Isso deveria ser impossível. Os RTGs não podem aumentar a potência de saída. Os sistemas não podem se tornar mais estáveis com o tempo. No entanto, por um breve período, a Voyager se comportou como se seu coração debilitado tivesse voltado a pulsar. Alguns sugeriram que ela passou para uma região de menor interferência de raios cósmicos. Outros sugeriram um alinhamento temporário dos campos magnéticos, mas a coincidência temporal é perfeita demais com os padrões estruturados encontrados na nova transmissão. Algo estabilizou a Voyager 2, seja ambiental ou externo, pouco antes de ela enviar o sinal mais misterioso de toda a sua missão. Quando a rede de espaço profundo finalmente recebeu os primeiros pacotes da nova transmissão da Voyager 2, os engenheiros esperavam os usuais tons de portadora fracos, dados de plasma, registros de engenharia e leituras de temperatura. Mas desta vez o tom de portadora não era fraco. Era estável demais, nítido demais, controlado demais, quase como se algo tivesse ajudado a reforçar o sinal. Então o fluxo de dados começou a apresentar anomalias. Sequências repetidas inseridas em intervalos de ruído que não correspondiam ao ciclo de telemetria padrão da espaçonave, e modulações de frequência nunca antes vistas na Voyager. Essas anomalias não eram falhas, eram padrões intencionais. Conforme o fluxo continuava, vários pulsos chegavam em intervalos perfeitamente sincronizados. Intervalos que não correspondiam nem às rotinas de engenharia, nem à amostragem científica. Algo estava modulando a transmissão, e então a NASA percebeu a parte mais perturbadora. A Voyager 2 não era a fonte de todos os pulsos. Alguns deles vinham de fora da espaçonave de algum lugar próximo a ela. Dentro da transmissão, havia lacunas, silêncios intencionais espaçados com precisão demais para serem ruído aleatório ou mau funcionamento. Esses silêncios atuavam como separadores, dividindo os pulsos em grupos quase como cabeçalhos em um arquivo digital. Os analistas da NASA executaram todos os algoritmos de compressão disponíveis, e a estrutura temporal dessas lacunas assemelhava-se à formatação de pacotes e não ao comportamento natural do plasma. Mais perturbador ainda, as lacunas formavam um ciclo repetitivo exatamente a cada 3,2 minutos. O mesmo ciclo que a Voyager 2 usa ao transmitir registros de engenharia. O que quer que tenha respondido, a Voyager compreendeu o ritmo da sonda. Comportou-se como se estivesse espelhando a Voyager, falando no mesmo ritmo usado pela própria Voyager, quase como se dissesse, "Eu te vejo". Os cientistas agora acreditam que os silêncios não são vazios. São pausas codificadas, espaços de espera, talvez até mesmo solicitações. Uma das primeiras coisas que a NASA verifica em qualquer transmissão anômala é o efeito Doppler, a pequena mudança na frequência causada pelo movimento. E quando realizaram essa análise, a verdade os atingiu como um choque. Não só alguns pulsos vinham de fora da espaçonave, como também estavam em movimento, movendo-se suavemente de forma previsível, de maneiras que não correspondiam nem à poeira, nem às rochas, nem às ondas de plasma. Algo com massa significativa estava se reposicionando nas proximidades da Voyager 2. Não estava à deriva como detritos. Não estava girando como um asteroide. Estava executando ajustes controlados e deliberados. E em um determinado ponto do fluxo de dados, o efeito Doppler mudou rapidamente, quase como se o objeto tivesse realizado uma manobra. Essa manobra coincidiu com uma distorção do campo magnético detectada pela Voyager no mesmo minuto. Algo se moveu perto da sonda e a sonda registrou o rastro desse movimento. Quanto mais os cientistas analisavam a transmissão, mais correlações descobriam. Oscilações de plasma correspondentes aos padrões de telemetria da Voyager, distorções magnéticas alinhadas com os efeitos Doppler, aumentos de sinal sincronizados com anomalias nos propulsores. Cada dado apontava para a mesma conclusão aterradora: a sonda não estava sozinha. Algo próximo à Voyager 2 estava interagindo com o ambiente, respondendo às suas transmissões e se movendo com uma intenção inconfundível. E quanto mais os pesquisadores observavam, mais percebiam algo mais. Esses padrões vinham se formando há meses, talvez anos, ocultos no ruído porque ninguém os procurava. A transmissão não era o começo, foi a revelação. No último minuto da transmissão surgiu a sequência mais estranha. Um conjunto de modulações que correspondia quase perfeitamente ao sinal emitido pela Voyager, mas com diferenças sutis, como se o sinal tivesse sido ecoado com aprimoramentos. Não era um reflexo, não era dispersão, era uma resposta. Uma resposta moldada para se assemelhar à voz da Voyager de forma tão precisa
que até mesmo o software da NASA a classificou como semelhante à de uma sonda antes da intervenção de analistas humanos. Aqueles pulsos finais eram limpos demais, simétricos demais e deliberados demais para serem ruído, e terminaram com um último silêncio inconfundível da mesma duração que o silêncio inicial que precedia cada conjunto de pulsos. Um começo, uma mensagem e um fim, uma estrutura completa. Algo respondeu. Quando a NASA compilou os registros de engenharia, os dados magnéticos, as oscilações de plasma, os desvios Doppler e os pulsos anômalos em uma única linha do tempo, a equipe da missão foi forçada a confrontar uma realidade para a qual nunca havia se preparado. A Voyager 2 não enviou apenas dados. Ela enviou evidências de contato. Não com um planeta, não com um cometa, não com plasma, mas com um objeto. Um objeto que se movia, um objeto que respondia a um objeto que se comunicava em padrões estruturados. Algo suficientemente avançado para se aproximar de uma máquina de 46 anos viajando a 56 mil quilômetros por hora e se comunicar com ela em seu próprio ritmo. Algo à espreita na escuridão entre as estrelas. Algo que não detectamos até que decidisse se revelar. A transmissão não é mais um mistério, é uma mensagem. E agora a humanidade precisa decidir o que acontecerá a seguir. Então a questão agora é o que causou a transmissão. Tentamos entrar em contato novamente, enviamos outro sinal, aguardamos outra resposta. Se essa descoberta te abalou tanto quanto abalou a rede de comunicação espacial da NASA, não desapareça silenciosamente na noite. Inscreva-se, pois o que está por vir pode redefinir nossa compreensão do cosmos. Curta este vídeo para que mais pessoas entendam a importância do que acabou de acontecer. E me diga nos comentários, você acha que esta transmissão foi uma saudação, um aviso ou o início de algo muito maior do que estamos preparados para enfrentar?